Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de tabelionato de notas 1. E para dar início à nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes históricos do tabelionato de notas. Para isso, eu vou ler uma historinha para vocês que se encontra lá nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro de Gênesis, capítulo 23. O livro de Gênesis, capítulo 23, relata a primeira compra e venda que se tem notícia da história. Lá no capítulo 23 vai falar sobre a morte de Sara. E diz assim, versículo 1: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Então vejamos bem que no versículo 4 ele utiliza uma expressão, um verbo, que é cedam-me, que me dá a ideia de doação, né? Aí vem o versículo 5 e diz assim: Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa de seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Então, olha só, lá no versículo 4, ele fala cedam, ceda-me, né? Aqui ele já fala ceda-me pelo preço justo. Então, lá dava a ideia de doação, e aqui pelo preço justo já dá a ideia de compra e venda, né? Cedam-me pelo preço justo. Versículo 10. Efrom, o hitita, estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido. Então, olha só, o relato da primeira compra e venda. E aí, no versículo 17, verifica-se que há uma descrição daquilo que foi efetivamente vendido, né? Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido. Será que existe alguma similitude com o que nós conhecemos hoje
nas escrituras de compra e venda? Versículo 18, continuando. Abraão com a sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Então, aqui está o registro na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, da primeira compra e venda conhecida. Então a gente verifica pelo texto sagrado que existem muitas similitudes entre o que nós conhecemos hoje nas Escrituras públicas e o que a Bíblia traz como relato da primeira compra e venda. Preço certo e ajustado, pago, à vista, com a descrição do que estava sendo vendido e a transferência da propriedade, A transferência da propriedade. O tabelionato de notas, na verdade não o tabelionato de notas, mas o que nós conhecemos hoje como notas, existe desde a civilização suméria. A civilização suméria, nos anos 3.500 a 3.000 a.C., Nessa civilização existiam contratos cuja formalização elas eram feitas em pele de animal. Nós também temos a civilização egípcia, que data de 3.200 a 325 a.C., o que eles chamavam de documento caseiro, Documento caseiro, que era um documento feito pelas partes. Após a lavratura desse documento, o escriba mencionava o nome de 3 testemunhas e o documento recebia um selo de encerramento. Então era um documento feito pelas partes, levado ao escriba, que mencionava 3 testemunhas para dar validade àquele documento e depois se colocava um selo para fazer o encerramento do ato. Isso na civilização egípcia. Mas foi com o Império Romano, foi em Roma, que nós chegamos mais próximo do tabelionato de notas que nós conhecemos hoje. E é importante que a gente frise, é importante que a gente fale da historicidade dos institutos para que a gente possa compreender o porquê hoje tal instituto se apresenta de determinada forma. Então, o Império Romano, na sua expansão, a expansão do Império Romano fez com que o direito, fez com que as leis se preocupassem em integrar os povos conquistados. Então, à medida que o Império Romano ele ia se expandindo, à medida que o Império Romano ele ia crescendo, fez com que houvesse uma preocupação do direito em si em regular essas conquistas. Porque à medida que o Império Romano ia crescendo, ele ia conquistando povos e ia conquistando terras. Então, o direito ele vem se preocupar nessas conquistas, em documentar essas conquistas e permitir, então, a circulação controlada de pessoas e de documentos. Então, dentro do Império Romano, dentro do direito romano, nós vamos ver 4 figuras de 4 profissionais que se assemelham muito ao que nós temos hoje dentro do tabelionato de notas e até mesmo dentro dos registros. Como, por exemplo, os tabulários. Quem eram os tabulários? Os tabulários eram oficiais públicos responsáveis pelo censo da população e pela guarda dos documentos públicos. Nós tínhamos lá em Roma os notários, e os notários
eram profissionais que escreviam notas e sinais em forma gráfica. Então verifiquem que a nossa atividade, tabelionato de notas, registros, sempre são ou sempre estão em paralelo, historicamente falando, com profissionais que detinham o conhecimento das leis e da palavra. Nós, hoje, trabalhamos com o vernáculo, trabalhamos com a língua portuguesa. E é muito importante que profissionais do direito voltados para a área de notas e de registro e seus prepostos, escreventes e auxiliares, conheçam a língua portuguesa e saibam se utilizar muito bem da língua portuguesa, porque é com a palavra que nós trabalhamos. Além dos tabulários e dos notários, existiam os argentários, que eram figuras como banqueiros. Eram pessoas que forneciam um crédito e que redigiam os contratos. Eram pessoas que concediam crédito e redigiam os contratos. E por último, existiam os tabelios, que eram profissionais que redigiam e conservavam os testamentos e outros instrumentos privados. Tabulários, notários, argentários e tabelios. 4 figuras dentro do direito romano que muito se assemelham ao que nós temos hoje nas notas e nos registros. Então aqui nós temos o início do tabelionato de notas. A gente está fazendo um pequeno esboço histórico para entendermos, para que a gente possa entender qual é a base das nossas escrituras, das atas notariais, das procurações, das autenticações, dos reconhecimentos de firma. Para que a gente possa entender todo esse complexo, a gente precisa entender da história, a gente precisa conhecer a história. E se eu falar que o tabelionato de notas é uma disciplina, e uma disciplina autônoma, é porque eu considero que o tabelionato de notas é um conjunto de regras e princípios próprios. Para eu considerar que o tabelionato de notas é uma disciplina autônoma, eu tenho que considerar que o tabelionato de notas é um conjunto de regras e princípios próprios, e essas regras e princípios próprios fazem com que haja uma autonomia disciplinar. E para eu entender que existe essa autonomia disciplinar, eu preciso entender, então, os antecedentes históricos. Esse início, digamos assim, falando um pouco da história do tabelionato de notas, vai fazer com que a gente entenda, o porquê que a escritura pública ela precisa ter um cabeçalho, ela precisa ter a qualificação das partes. Em muitos momentos, porque há a presença de testemunhas. Por que que o ato notarial ele precisa ter um encerramento? Ele precisa ter a fé pública do tabelião. A gente vai entender por que é aposto um selo para encerrar o ato com a assinatura das partes e do tabelião de notas. Nós temos que entender que todos esses atos que nós estamos falando e que hoje, atos comuns do tabelionato de notas, escrituras, ata notarial, procuração, por que que eles possuem essa forma? Por que que a lei traz essa forma? Fé, quando a gente fala de fé pública,
A gente fala, digamos assim, de algo que quem pega o documento tem que acreditar que aquele documento é verdadeiro. Quando a gente fala de fé, e a gente faz um paralelo, por exemplo, com a religião, a gente costuma dizer que fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Eu acredito que aquilo é verdade, mesmo que eu não consiga ver. E quando eu falo de fé pública, é também isso. Eu tenho que acreditar, por força de lei, que aquilo que está escrito é verdadeiro. Então, aquilo que foi certificado pelo tabelião de notas, e aí nós estamos tratando do tabelionato de notas, aquilo que foi certificado pelo tabelião de notas é verdadeiro porque assim a lei diz que é. A lei dá ao tabelião de notas a competência e responsabilidade para dizer que aquilo que foi feito na sua presença é verdadeiro. Então vamos supor, eu sou o tabelião de notas e chega uma pessoa que quer declarar, quer dizer que ela vivia em união estável com uma outra pessoa. Se a lei me delega essa competência de escutar e aquilo que eu escutar colocar no papel, quem receber o documento lavrado por mim tem por força de lei a obrigação de acreditar que aquilo é verdade. Então a fé pública é o recebimento por parte de outro e o acreditamento por parte de outro de que aquilo que está no papel, de que aquilo que está no instrumento público é verdadeiro. Se por um lado nós temos a fé, apenas fé, e comparando fé, falando nos termos de religião, fé é acreditar naquilo que eu não posso ver, a fé pública é eu acreditar naquilo que eu não vi, mas que pelo fato de ter sido certificado por uma pessoa a qual a lei delegou a competência, eu tenho que acreditar que é verdadeiro. Então, nesse contexto histórico, nós temos o relato da primeira compra e venda, que foi com a morte de Sara, em que Abraão pede um local para sepultar a sua mulher. E aí, primeiramente, ele fala em ceder, mas não fala em preço. Depois, com o acordo dos hititas, ele diz assim, olha, já que vocês vão me ceder, então eu quero mais um pedaço de uma outra propriedade. E aí ajustaram o preço. Houve então a primeira compra e venda, com a transferência da propriedade de uma pessoa para outra. E nós vimos que, e aí eu tenho repetido bastante isso em todas as aulas, que o direito notarial e o direito registral, ele nasce da sociedade para a sociedade. Hoje, nos dias de hoje, nós temos que o direito notarial e registral ele é regulado pelo poder público, ele é fiscalizado pelo poder judiciário, mas historicamente não é assim. Historicamente, o direito notarial nasce da sociedade para regular relações privadas. E aí nós temos vários relatos e vários exemplos para mostrar que é da sociedade para regular relações privadas. Em dado momento, essas relações privadas tiveram que ser ou tiveram que ter um olhar mais atento do poder público. O poder público vem e diz assim, olha, à medida que o tempo passa, à medida que a sociedade ela se torna mais complexa, para que eu possa ter um controle mais efetivo dessa sociedade, eu preciso fiscalizar. E aí essas figuras
que antecederam os tabeliães, que antecederam os oficiais de registro, passaram então a ser controlados, digamos assim, pelo poder público. Então, nós temos uma história do tabelionato de notas que é muito parecida, ou que tem muitas características com o que a gente tem hoje, ou o que a gente consegue observar hoje, né? Então, se nós formos perceber, então, essas 4 figuras lá do direito romano, os tabulários, os notários, os argentários e os tabelios, nós vamos verificar que muito se assemelha tanto aos tabeliães de notas quanto aos registradores atuais, né? Então, se eu pego, por exemplo, os tabulários e eu digo que eles eram oficiais públicos responsáveis pela guarda de documentos, e se eu for lá na Lei 8935, que diz que os tabeliães ou notários e os oficiais de registro ou registradores são profissionais do direito e que são profissionais do direito, mas que ao mesmo tempo eles são responsáveis pela guarda e conservação de documentos na técnica jurídica e na organização administrativa da serventia, eu posso dizer e eu posso comparar os tabeliães e oficiais de registro com os tabulários lá do direito romano. Os notários, que eram profissionais que escreviam, e aí eu chamo a atenção de vocês sempre para que nós saibamos sempre escrever de forma correta, fazer um texto que seja conciso, um texto que seja limpo, um texto que seja claro, que a gente deve deter o conhecimento da língua portuguesa. Se eu falo, por exemplo, que os argentários, além de banqueiros, além de emprestar dinheiros, eles também redigiam os contratos, né? Então, escritura de constituição de hipoteca, escritura de compra e venda, escritura de alienação fiduciária, por exemplo. Será que existe, então, uma comparação entre Roma e o direito notarial e registral atual? E aí, falando de Brasil? E os tabelios, profissionais que redigiam e conservavam os testamentos e outros instrumentos privados? Então a gente começa a pensar, e eu em outras disciplinas, em outros momentos, já disse, já coloquei várias vezes para vocês que a nossa atividade existe desde que o mundo é mundo e que muitas coisas, muitos detalhes, muitas minúcias que vemos hoje, seja da elaboração do ato notarial lá no cabeçalho, na qualificação das partes, se há testemunha, porque há testemunha, o encerramento do ato, a posição de selo, são atos que já existiam e que, de certa forma, foram sendo copiados. E não é o fato de ser copiado, não é só isso, mas o fato de que se era feito antes e até hoje é feito da mesma forma, é porque existe uma importância aí. E a importância, sempre que a gente... temos que pensar que a importância, ela vincula-se a uma de nossas atribuições, que é trazer segurança jurídica às relações que nos são postas à mesa para que a gente regule. Na prática, o tabelião, ele vai formalizar juridicamente a vontade das partes. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Tá legal? Então, na próxima aula, entendendo então esse contexto
histórico, nós vamos começar a ver os atos notariais em espécie. Até a próxima aula.